Eles eram vistos eventualmente pela igreja em algum manuscrito recuperado por alguém. Todavia, a igreja, de geração em geração, desde que foi criada, sempre disse: não, cópia ruim. Eles foram rejeitados. Portanto, menos de 1% desses pequenos fragmentos de manuscritos espúrios foram rejeitados pela igreja, desprezados por ela. E os mantidos foram os da linhagem do texto majoritário ao longo da história. O problema, porém, é que em meados dos anos 1800, os alemães, o racionalismo alemão, começou a tentar se livrar da Bíblia. Eles disseram: bem, a Bíblia foi alterada ao ser traduzida e transmitida. Está cheia de erros. Mas não puderam provar perante todos esses manuscritos recuperados. Então aparece um cara chamado Tischendorf, aos 28 anos de idade, acreditando que a Bíblia estava errada. Ele não era cristão. Ele foi até Alexandria, no Egito, e lá, no Monte Sinai, encontrou um manuscrito, uma Bíblia completa, em pele de animal, em vez de papel. Foi ele quem disse isso. Então, seria algo, no mínimo, do século IV. Por ter sido escrito num estilo anterior ao século IV, ele disse que seria mais antigo. Por estar manchado e com as bordas gastas, empoladas, ele disse que seria mais antigo. Então ele voltou com uma parte daquele manuscrito chamado Sinaíticos do Monte Sinai. Ele voltou com aquele manuscrito e disse que ele é anterior aos manuscritos gregos de onde saiu a Bíblia King James. Portanto, este seria o mais antigo e, sendo assim, o melhor. Uma cópia anterior. Agora, conforme te mostrei na semana passada, antiguidade não significa qualidade. Você pode beber de uma água toda poluída, que por mais antigo que seu fluxo seja, jamais ela será melhor do que a água de um fluxo que veio depois, mas está puro. Então, quando ele saiu com isso por aí, aconteceu o seguinte: quando ele saiu com isso por aí, diferentes estudiosos como Jim Burgen viram o conteúdo dele e disseram: não, isso é ridículo, é um manuscrito bagunçado. Então um cara chamado Constantin Simonade se apresentou e disse: fui eu quem escrevi isso entre 1839 e 1840. Ele disse: eu reproduzi as manchas com café e chá para parecer que é velho. Usei suco de limão. Fiz isso de presente para o czar da Rússia. Mas quando eu e meu tio, que me ajudou, terminamos, eu escrevi mais alguma coisa nele, ajudado por um dos escribas do mosteiro. De modo que, quando ficou pronto, ficou tão bagunçado que preferi deixá-lo no mosteiro, na biblioteca dele. E assim, quando Tischendorf chegou lá, desceu até a biblioteca, descobriu isso e levou uma parte dele para casa dizendo: isto é antigo, Simonade se apresentou dizendo: não é não, eu escrevi isso. Mas os estudiosos daqueles dias estavam tão empenhados em acreditar numa mentira. Você pode conceber uma situação onde as pessoas intelectuais de sua época queiram impor uma mentira, onde estudiosos queiram impor uma mentira, onde professores universitários, líderes políticos e líderes da igreja propaguem uma mentira? Pode conceber isso? Portanto, Simonades o desafiou publicamente. Isso foi parar nos periódicos. Acabou sendo debatido nos jornais. Agora, o ponto é: Simonades? Simonades? Certo, estou corrigindo minha pronúncia. É Simonades. Ok, certo. Tentarei lembrar que a pronúncia é Simonades. Não tenho nenhum amigo com esse nome, não tenho netos com esse nome. Ok, vamos de Simonades então. Tentarei me lembrar. Bem, Simonades, Constantin Simonades, se apresenta e diz: na página 237 tem minhas iniciais no canto. Na página 522 tem uma pequena marca.
Aqui eu fiz uma marca assim, ali eu fiz outra assado e tal. Ele tinha tudo anotado num caderninho guardado. Ele colocava suas iniciais para o manuscrito ter sua identidade, para provar que é dele. Então isso foi divulgado, as pessoas foram averiguar e adivinha o que acharam? Eles acharam uma mancha escura onde deveria estar a marca indicada por ele. Encontraram um borrão em outro ponto específico, encontraram um dano numa página específica. E assim, todas as marcas de identificação deixadas por ele foram removidas. Portanto, muitos estudiosos da Bíblia não acreditavam que este fosse um manuscrito legítimo. É disso que este livro, nem mais antigo nem o melhor, fala. Não tenho como te passar seu conteúdo completo. Apenas posso te dizer que adquira uma cópia. Olha, não estou ganhando dinheiro com isso. Não ganho qualquer centavo disso. Ganho nada dos livros vendidos em nosso ministério. Não recebo direitos autorais. Não tenho lucro na venda desses livros. Tudo isso é estritamente um ministério tentando revelar a verdade às pessoas. Acabei de ler isso sozinho e achei seu conteúdo fascinante. Li cerca de um mês atrás e quis compartilhá-lo com vocês. Então, quero que você obtenha uma cópia dele, se puder, e o leia. Mas também há muitos outros livros sobre os quais falamos na semana passada. Sobre o temor da tua palavra, de Gayle Riplinger. Uma abordagem totalmente distinta. É um baita livro. Eu amo ele. Este é para leigos. Qual versão é a Bíblia? É provavelmente o mais básico. Aborda minuciosamente todos os diferentes aspectos do assunto. É fácil de ler. Você não precisa ser um estudioso para entender. Também adquirimos os direitos de publicação dele. Aliás, é por isso que compramos os direitos, para que possamos vender esses livros a preço de custo. Não queremos grandes lucros com livros, e sim apenas o suficiente para continuarmos produzindo. Portanto, quando compramos os direitos de um livro, o vendemos por muito menos do que seu valor original. Por isso os adquirimos. Certo, falaremos mais acerca disso em outra oportunidade. Mas o fato é que você pode ter absoluta confiança em sua Bíblia King James, que é o texto da igreja nos últimos 2000 anos. Somente de 1882... a 1901, aquele período de tempo em que uma grande farsa foi perpetrada na igreja e 400 Bíblias falsas, Bíblias inglesas falsas, foram produzidas a partir desse texto corrompido, em vez da linhagem textual principal recebida pela igreja. Uma grande conspiração, e você foi sugado por ela. Muitos de vocês. Hora de sair dessa escuridão, desse véu de escuridão posto em seus olhos. É tudo por hoje. Get your own print of Mike's Revelation painting at ngj.org/revelation. Available as a poster or a full-size banner, and includes a copy of Mike's Revelation Handbook Study Guide.